Aqui não é sobre ganhar, é sobre sacar. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o meu método simples, replicável, que eu uso ele todos os dias para operar o Nasdaq focado em saque. Mas antes, já se inscreve no canal, liga as notificações. Jonathan Souza por aqui e bora para o conteúdo. Hoje na sala ao vivo, eu falei para os alunos, vou te mostrar aqui o que a gente fez e que eu faço todos os santos dias na abertura do mercado. Antes da gente operar, quando começa a sala ao vivo, eu mostro o contexto do mercado. Porque é importante você saber o contexto do mercado para você aplicar os gatilhos no momento certo. Lembrando que tem lugares que eu descarto, né? Porque tem lugares que não são bons para operar. Mas o que estava acontecendo hoje com o mercado? Eu até mostrei para os alunos isso aqui, fiz essa análise na sala ao vivo. Falei, galera, o mercado hoje está numa região de venda dos institucionais. Até um aluno perguntou, você opera SMS, SMC? Eu não opero isso, galera, porque o meu método é meu mesmo, né? Eu já fiz vários estudos aí de várias tipos de leitura, mas eu tenho o meu modo e a minha estratégia de operar hoje. Então, eu olhando o gráfico aqui, eu não preciso saber de nada de teoria, né? Eu tenho a minha teoria de 9 anos de mercado. Então, se eu olhar esse gráfico aqui, eu sei que várias vezes o mercado bateu aqui, então eu sei que tem uma região de defesa e, né, a gente tem um pouquinho de experiência com esse mercado, então a gente sabe, o mercado abriu mais ou menos por aqui assim, ó, né? Na parte da manhã a gente começou a sala ao vivo às 11h30, começou a operar, o mercado abriu por aqui assim, então eu sabia que ele estava num ponto de defesa institucional, que eu chamo esse ponto, que aí eu até comentei com os alunos, pessoal, o mercado subiu, venda, subiu, bate venda, e a venda até está mais forte do que quando ele sobe. Quando ele sobe com mais dificuldade, quando ele desce mais fácil. E foi dito e feito o que está acontecendo até agora. Inclusive o mercado bateu, desceu, bateu, caiu de novo. Então esse ponto aqui, até pela notícia que ia sair, eu tinha uma noção que isso poderia acontecer, até porque a notícia de hoje era notícia, já tinha saído o CPMI, não fez o mercado chegar nesse ponto, porém ia ser muito difícil dele passar desse ponto, né? Tem algumas outras notícias aí, então o mercado pode fazer uma lateralização maior nesse ponto, inclusive ele está fazendo isso agora, desse fundo até nesse topo. Então é uma noção aqui que eu sempre tenho de contexto do mercado. Mas indo para os tempos gráficos menores, o que a gente fez hoje na sala ao vivo? E o que eu enxerguei aqui, ó. Primeira coisa, o mercado deu essa pancada às 10h30 que saiu notícia, então ele formou uma região grande. Então eu não gosto muito de usar o Fibonacci, mas só para mostrar para vocês a região. Olha só, onde que o mercado estava aqui, ó, depois dessa pancada, ó, 50% Fibonacci. Eu gosto muito de olhar essa região. Então ele estava numa região de 50%, ele estava no meio de campo, como eu sempre falo, né? Meio de campo de uma região. Então dessa região aí, dessa pernada que ele deu. Então é uma região um pouco mais complicada e mais técnica para operar. O que aconteceu aqui? Quando o mercado abriu nesse candle aqui, já puxando para alta, quando ele desceu, ele formou o que aqui? A gente chama esse gatilho aqui de toque de confirmação. E aí eu falei para a galera, ó, vamos, a hora que ele fechar abaixo do 54, a gente bate a nossa venda. E a gente olha o que para colocar o take o stop? A gente olha essa ferramenta GDL, né? Então a GDL é uma ferramenta que mostra para mim o tamanho do mercado. Então nesse momento que a gente estava operando estava 40, inclusive agora também nesse momento que eu estou gravando o vídeo está 40. Essa ferramenta GDL ela vai medir, né, o tamanho do mercado, que geralmente quando ele está com volatilidade o mercado fica grande, então eu tenho a necessidade de operar com stop maior. Muitas pessoas operam cego nisso, principalmente no Nasdaq. O Nasdaq é um mercado
que é doído. Às vezes ele está muito grande e o seu stop está pequeno. Às vezes você que está me vendo nesse vídeo agora está tomando stop e não sabe por quê no Nasdaq. Porque pode ser por conta do tamanho do seu stop, não está batendo com o tamanho do mercado. Então o GDL ele faz isso para mim, ele me dá mais ou menos o tamanho. Então aqui ele estava dando aqui 40 ticks, a gente foi buscar os 40 aqui nessa venda. Olha só como bate os 40 ticks. A gente vendeu aqui, bateu 40 e voltou. Então isso faz toda a diferença na hora de você fazer o seu saque. Porque muitas vezes você está buscando fazer uma entrada de qualquer jeito, busca um pouco mais, busca menos. Você não tem ali uma média de busca, que essa média ela encaixa em todas as mesas proprietárias. Então o meu operacional ele se encaixa nas mesas proprietárias, porque a gente está sempre buscando aquele tamanho. Às vezes muda um pouquinho mais, um pouquinho para menos, mas a gente tem um padrão nas nossas entradas. Essa entrada aqui, por exemplo, me gerou $200 com apenas um contrato no NQ. Cara, o NQ, a conta de 50 é a conta que eu mais gosto de operar. E eu opero ela com apenas um contrato. Então, às vezes, eu vou buscar um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas eu tenho uma média que vai me dar ali por entrada. E geralmente, quando eu tomo 2 stop, o meu gerenciamento eu paro. Porque eu sei que 2 stop, o mercado está me avisando alguma coisa. Ou eu não estou batendo com o mercado, ou o mercado não está batendo comigo. Isso faz toda a diferença na hora de fazer o saque. Por quê? Porque se eu deixar minha conta muito, muito negativa, para mim recuperar ela vai ser muito difícil. Aí eu vou passar para outro mês para depois fazer saque nessa conta. Então você tem que manter a conta, você tem que proteger o seu capital. Sempre proteja a sua conta. O lucro é consequência. Tenha isso em mente, porque isso faz toda a diferença para você ser um trader que faz saque todo mês. Olha só como é que eu fiquei hoje, né? Lembrando que hoje a gente tem fechamento para fazer. Tenho conta com 635, 587, 142, 59 e 20. Tá? Isso tudo fazendo entrada dessa maneira que eu estou te falando, pegando os gatilhos de entrada, entendendo o contexto do mercado, entendendo o ponto de entrada, entendendo o tamanho do stop. Então, se você tiver tudo isso, você está dentro de qualquer mesa proprietária, você está apto para fazer o saque, porque você tem consistência, você tem método e você consegue replicar ele. O que é isso? Você consegue usar um copy, replicar esse valor, né, esse lucro, você consegue operar em outros horários. Então tudo isso faz toda a diferença na hora de você fazer um saque nas mesas proprietárias. Ó, um exemplo disso, eu vou te dar aqui, olha os resultados da nossa sala ao vivo. Não é sobre ganhar todo trade ou ganhar todo dia, é sobre ter consistência, então, e fazer o saque. Olha só, tem dia que a gente busca até um pouquinho mais, aqui deu 80 ticks nessa entrada aqui, equivale a $400, bateu $400 numa conta de 50, para mim é meta batida, tá? Então olha só, 40 ticks, né, dá $200, toma stop, às vezes sai no 0 a 0, às vezes pega pouquinho, às vezes toma stop, pega, né? Sai no 0 a 0, depois sequência de take. Se você, um exemplo aqui, se você tivesse com uma conta de 50 operando na sala ao vivo, com apenas um contrato, é isso que eu estou falando. Não é ficar aumentando o contrato, é você aproveitar mais daquela entrada, né? Às vezes até dar uma esticada nela, mas sabendo esticar com técnica certa, né? E selecionando mais as entradas, fazendo menos trades, entendeu? Não é porque você vai fazer mais entrada, não, é menos trades por conta e mais resultado. É assim que você vai alcançar o saque. Ó, se estivesse operando com 50, uma conta de 50k, com apenas um contrato, hoje, nesse momento, estaria já com $900, já rumo ao seu saque, né? Com consistência, com método, sabendo operar, fazendo todo dia igual, com gerenciamento, tá certo? Se você gostou do meu método e da minha forma de pensar, do meu jeito, né, da mentalidade, do que eu uso no mercado, aqui embaixo tem um link para você cair para dentro,
hoje mesmo da mentoria Scalp Americano. Tá certo? Então aqui, galera, não é sobre ganhar, é sobre sacar. Se você gostou, já se inscreve no canal, liga as notificações, porrada no like. Muito obrigado, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.